Olá, muito boa tarde. Contexto Metrópolis no ar. Quarta-feira cheia de notícias. A gente começa com uma entrevista com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que é pré-candidato à presidência da República. Vamos falar também sobre a decisão de Alexandre de Moraes, que o ministro acabou decidindo pelo policiamento na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, ali ao redor do condomínio onde mora Jair Bolsonaro. Também tem notícia: CNBB reitera crítica a projeto que vai beneficiar condenados por lei da ficha limpa. E tem também os projetos votados na Câmara dos Deputados. Claro, tem muito assunto. Hoje é quarta-feira, Brasília fervilhando. Então, vamos começar. Muito boa tarde, contexto no ar, quarta-feira é importante, começamos o nosso dia hoje. Já peço para colocarem a Andresa comigo aqui no ar, produção. Minha parceira, muito boa tarde. Boa tarde, Neila, boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente. E vamos abrir nosso programa com a entrevista com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que é pré-candidato à presidência da República. Governador, muito boa tarde, muito obrigada pela gentileza de estar aqui nos estúdios do Portal Metrópolis. Boa tarde, Neila. Boa tarde, Andresa. Boa tarde a todos que estão aqui conosco hoje. É um prazer estar aqui novamente no Metrópolis. Começa a nossa entrevista com uma pergunta sobre eleições. Falamos muito nos últimos dias sobre Jair Bolsonaro e vimos também que o senhor vem falando sobre um descolamento da imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nas eleições de 2018, vimos o senhor apoiando tanto Bolsonaro, houve também uma divergência num apoio aí com Amoedo, acabou que o partido fez ali uma reprimenda sobre esse apoio a Bolsonaro e também a Amoedo. E eu queria também perguntar sobre as divergências, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro era muito cético ali com a questão da Covid, o senhor não, o senhor apoiava a questão da vacinação, tem também as divergências aí da área ambiental, do setor ambiental, entre o seu posicionamento e o posicionamento de Jair Bolsonaro. Então, dito tudo isso, a minha pergunta é, lá atrás o senhor apoiou o ex-presidente e hoje o senhor quer se descolar da imagem de Jair Bolsonaro? Neila, ninguém discute que o presidente Jair Bolsonaro é o maior nome da direita do Brasil. Nenhum outro nome tem a força dele, representa tão bem a direita. Respeito, mantenho contato com o presidente, estive com ele aqui em Brasília há cerca de 30 dias atrás para, em primeira mão, comunicá-lo que eu, o Partido Novo, estaria me lançando pré-candidato à presidência da República. Nada mais normal e acho que necessário do que estar passando isso para ele, que é quem resgatou a direita do Brasil. Lembrando que ele me disse, governador, quanto mais nomes a direita tiver, mais fortalecida ela estará. Ela ganhará mais votos no primeiro turno e irá para o segundo com uma chance maior ainda de ganhar. Então, é uma visão com a qual eu compartilho. Até hoje, Neila, eu nunca tive a oportunidade de estar no mesmo partido do presidente, sempre fui do Partido Novo, que é um partido pequeno, e o presidente já esteve em alguns outros partidos. Isso fez com que em todas as campanhas, principalmente em primeiro turno, 2018 e 2022, nós não caminhássemos no mesmo barco. Mas quem acompanhou bem a eleição presidencial de 2022 vai lembrar muito bem que eu fui eleito em primeiro turno com 56% dos votos e dediquei as 3 semanas seguintes a dar meu total apoio ao presidente Bolsonaro em Minas Gerais. Tanto é que do primeiro turno para o segundo, ele teve uma evolução de quase 600 mil votos no estado de Minas, talvez o que mais tenha evoluído. Então, nós defendemos as mesmas ideias, que é aquilo que o Brasil precisa. O Brasil precisa de famílias bem constituídas.
O Brasil precisa de boas escolas, a escola cívico-militar veio para somar, é mais uma opção, ninguém é obrigado a ir, mas tem tanta gente que quer ir, e por que ficam proibindo que essa nova opção para o pagador de impostos seja implementada? Nós defendemos também gente honesta, meritocracia no setor público e não distribuição de cargos para estelionatários e companheirada, como infelizmente tem acontecido. Um setor público mais sério. Então nós temos muitas convergências. Agora, divergências até marido e mulher têm, irmãos têm, mas estamos muito mais juntos do que separados. Pai e filho também, né? A gente pai e filho também, das conversas exato. do Jair Bolsonaro com o filho, né? Está aí um exemplo claríssimo. Mas a gente pode esperar uma campanha de Romeu Zema para a presidência em 2026, chamando o nome de Jair Bolsonaro ou se descolando dele? Neila, isso vai depender muito mais dele do que de nós, né? O apoio dele vai ser importante para qualquer candidato. Agora não sabemos se ele dará esse apoio a algum dos candidatos e, caso sim, a qual. É uma decisão que vai caber a ele e que nós respeitamos. Governador, o senhor já colocou, né? A Neila colocou esses pontos de... porque o apoio não significa um alinhamento automático de ideias. Claro, os senhores têm divergências que o país se desacostumou estar no mesmo lado, mas com divergências, né? Parece que todo mundo tem que ter um pensamento único. Então a Neila colocou dois pontos que a gente observou, que destoam os senhores, que foi na questão da Covid, né? Que o senhor tomou a linha de frente ali da vacina, o senhor conversava e orientava a população mineira com relação a isso, e o presidente Jair Bolsonaro era cético. E a questão do meio ambiente, que também o Jair Bolsonaro desconfia até, né, de uma crise climática. E o senhor sempre colocou que é importante associar a proteção ao meio ambiente à produção, porque senão isso vai prejudicar o agronegócio brasileiro. Em que outros pontos que há divergências programáticas entre o que o senhor pensa e o que o Jair Bolsonaro aplicou ali no seu governo? Andresa, eu acho que vai muito são nessas duas questões. Durante a pandemia, o meu secretário de saúde, que é médico, que é um estudioso, falou: governador, as melhores recomendações da ciência são essa aqui. E eu sempre acreditei na ciência. Eu acho que um cientista, alguém que dedicou 20, 30 anos a estudar doenças, pandemia, com toda certeza está mais bem preparado para analisar um contexto pandêmico do que eu, que não sou da área da saúde. Então, acho que nós temos de conciliar aquilo que a ciência demanda também com a questão política, que eu sei que a política sempre tem o seu peso. Mas em Minas, as recomendações que nós colocamos na época foram muitas vezes quase que conflitantes com as determinações do governo federal naquele mesmo momento. Fomos criticados, mas eu tenho a minha consciência limpa que eu procurei fazer o menor. E eu também, Andresa, estou num estado que enfrentou grandes tragédias. Logo no meu primeiro mês de governo, ainda em janeiro de 2019, eu enfrentei a tragédia de Brumadinho. E eu falei: eu quero ser o último governador de Minas Gerais que enfrenta essa situação. É um absurdo, já tinha ocorrido Mariana antes, já tinha ocorrido uma outra 10, 12 anos anteriormente. Eu falei: chega, o mineiro não merece viver com isso. E hoje Minas Gerais tem a Lei Mar de Lama Nunca Mais, que fez com que todas as barragens que ofereçam algum tipo de risco tivessem de ser desmontadas. Nós tínhamos 53, já desmontamos por completo 17. As outras estão em processo. Nós temos barragens lá que receberam material por 70 anos. Você não consegue tirar essas milhões de toneladas num curto espaço de tempo. Mas eu tenho orgulho de falar, Andresa, que a cada dia que passa o Estado fica mais seguro, porque menos material estão depositados nessas barragens. E o bom,
a maioria das mineradoras hoje estão migrando para um processo por filtragem que não demanda mais a construção dessas barragens, que era o meio tradicional de depositar o rejeito no passado. Mas eu vejo que nós temos aí muito diferença nesses dois pontos que não perturba o nosso relacionamento, as nossas grandes propostas. Eu acho que é igual um marido e mulher que estão, vamos dizer, discutindo ali com relação à cor da louça da cozinha. É uma discussão muito pequena. Naquilo que diz respeito a educar os filhos, em que bairro morar, eles estão de acordo. Agora, a cor da louça é um detalhe que não vai comprometer um bom relacionamento. Essa questão do agro é um pouquinho maior do que a cor da louça, né, governador? Só para entender, eu só estava falando da questão ambiental referente, né, às tragédias que ocorreram lá em Minas. Então, com relação a uma disputa sempre grande entre o meio ambiente e o setor ruralista e o agronegócio. E o ex-presidente Jair Bolsonaro sempre defendeu que não se tenha barreiras para o agro, né, que se cada vez mais se tire esses licenciamento ambiental, você não teria que passar pelo Ministério do Meio Ambiente, as coisas seriam ali mais facilitadas. Nesse sentido, com relação ao agronegócio, qual que é a posição do senhor? Andresa, hoje o meu relacionamento do meu governo, o meu secretário de Agricultura com a FAENG, que é a Federação da Agricultura de Minas Gerais, que representa, né, toda essa força produtiva de Minas, é o melhor possível. E o agro em Minas, Andresa, tem sido a atividade econômica que mais cresce. Tanto é, Andresa, que o ano passado, 2024, pela primeira vez na história de Minas e do Brasil, a exportação do agro mineiro superou a da mineração. Isso nunca havia acontecido no passado. Por quê? Porque em Minas o agro está avançando. Hoje, a maioria dos agricultores, dos pecuaristas, tem a exata noção de como é importante ele manter as nascentes, como é importante ele manter as áreas de preservação, até por questão de insetos que acabam evitando pragas e por aí vai. Então, esse trabalho hoje, eu posso te dizer que é o melhor da história. Até sugiro você convidar o Antônio De Salvo, que é o presidente da FAENG, para ele ser entrevistado aqui, se possível, numa ocasião, para ele mostrar como o agro no meu governo cresceu. O senhor defende, por exemplo, simplificar o licenciamento ambiental? Já simplificamos em Minas Gerais. Antes o que se... Não prejudica o meio ambiente se não tiver essa simplificação? Não prejudica políticas de meio ambiente? Não favorece? De forma alguma. Essa simplificação, muitas vezes, Andresa, ela vai fazer com que o pequeno agricultor, em vez de gastar para contratar um consultor, um despachante, que é o que acontecia, ele próprio ou o próprio filho tem a condição de entrar ali na internet, preencher os documentos sem gastar, ter aquilo avaliado com agilidade. Então o que nós estamos fazendo é desburocratizando, é simplificando. O rigor continua sendo o mesmo. O que nós não queremos é que a pessoa tenha de estar terceirizando aquilo que a princípio ele tinha de fazer. O Brasil, né, é conhecido historicamente como o país dos despachantes. Tudo no estado é complicado. E lá em Minas nós tivemos a criação dessa indústria, principalmente na área ambiental. E hoje o agricultor que tem uma propriedade pequena sabe que ele próprio ou o filho, que talvez tenha avançado mais na instrução, possa preencher e dar conta de fazer esse procedimento. E um avanço muito grande, Andresa, que nós fizemos, que isso tem sido determinante, boa parte do estado de Minas é uma região que chove pouco, mas chove muito no verão. E antes, nós tínhamos lá uma lei que, na minha opinião, é um absurdo, que proibia a construção de barragens para armazenar água para irrigação de produção de alimentos. Durante o verão, a água ia embora. Chegava a época seca, não tinha água para jogar na lavoura.
Avançamos, a lei hoje já permite. Então, tudo isso tem sido feito escutando o setor produtivo. Nada é tirado da cartola e a produção está aí, avançando 15%, 20% ao ano. Posso aproveitar esse gancho aí do setor produtivo para a gente falar sobre tarifaço? Eu queria perguntar, governador, se o setor, né, se os empresários, se o produtor rural, em Minas, né, existem grandes produtores rurais, o agronegócio de fato é enorme, se foram atrás do senhor e o que de fato vocês conseguiram resolver para ajudar o produtor, para ajudar os empresários que foram prejudicados aí pelo tarifaço de Donald Trump? Bom, Neila, o tarifaço realmente está afetando não só Minas, como todo o Brasil. E Minas foi bastante afetada, apesar da exclusão de muitos produtos, quando nós tivemos essa lista publicada aí há 2, 3 semanas atrás, que acabou restringindo as áreas afetadas. Mas lá nós estamos totalmente mobilizados, acompanhando. Tive uma reunião com todas as chefias, presidentes das empresas afetadas, cooperativas, etc. O Estado já disponibilizou 100 milhões para aquelas empresas que tinham crédito de ICM a serem levantados. Nós vamos estar disponibilizando isso imediatamente, em vez de ser nos próximos anos. Então isso dá um alívio para essas empresas que estão sendo prejudicadas pelo tarifaço. Além disso, disponibilizamos 200 milhões de reais pelo nosso Banco de Desenvolvimento Econômico, BDMG, para essas mesmas empresas que também precisam. E estamos acompanhando com uma atenção muito especial o principal produto mineiro que vai para os Estados Unidos, que é o café. Inclusive, a sua região, Patos de Minas, é uma grande produtora e o mercado de café no mundo hoje, que é o que mais nos preocupa, está numa situação em que falta produto. Então, caso algum comprador americano venha a comprar menos café mineiro, ele vai ter de recorrer a outros países que deixarão, por sua vez, de abastecer algum outro mercado, abrindo o mercado para nós. Então, esse monitoramento tem sido feito assim a pente fino. E até o momento, nenhuma das grandes cooperativas que exportam café em Minas Gerais sentiram uma retração, uma dificuldade na venda. Mas, como eu disse, nós estamos no meio dessa tempestade e é necessário estar acompanhando dia a dia. E eu, como governador, a minha secretária de Desenvolvimento Econômico, o meu secretário de Agropecuária, temos acompanhado minuciosamente, porque a última coisa que nós queremos é uma empresa fechando, é desemprego, que tem sido, vamos dizer, a maior bandeira do nosso governo é atrair investimentos e dar oportunidade para os mineiros. Governador, essa tempestade aí foi movimentada pela família Bolsonaro, né? O Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, ele e o Paulo Figueiredo, que é um jornalista, e o Paulo Figueiredo nos disse aqui numa entrevista essa semana que eles funcionam ali como informantes do governo Trump, né? Eles levam as informações com relação ao Brasil e o Trump, obviamente, toma as decisões a partir do que ele é informado. Nesse sentido, na época em que essas medidas foram tomadas, né, do tarifaço, alguns governadores acabaram até comemorando um pouco essa retaliação ao Brasil. O senhor acabou de dizer o quanto o Estado está prejudicado e os incentivos que terão que ser dados para todo mundo que vai ser afetado com relação a isso. Essa conduta da família Bolsonaro para tentar salvar o Bolsonaro de uma prisão é legítima? Bom, Andresa, ninguém está acima do interesse de uma nação, qualquer que seja essa pessoa, né? Pode ser o presidente, o ex-presidente, o papa, o senador, o governador, ninguém. Antes de tudo, o Brasil.
Então discordo de qualquer opinião que coloque alguém acima do interesse da nação. Agora precisa ficar muito claro aqui, Andresa, quem começou todo esse problema foi o presidente Lula. Desde o início desse governo dele, ou desgoverno, ele tem criticado sistematicamente os Estados Unidos, o presidente Trump. E nós temos de lembrar que o Brasil tem um histórico de relações comerciais, diplomáticas com os Estados Unidos e com todos os países do mundo exemplar. Nós não tínhamos no passado presidente que ficava criticando, opinando, questionando o dólar, e o presidente Lula, infelizmente, se colocou nessa posição. Eu já falei, só falta ele criticar o sistema métrico decimal, né? Se o dólar é adotado historicamente por uma série de motivos, é a medida monetária do mundo, por que querer questionar algo que está funcionando? Nós temos tantos problemas mais sérios, tem tanta gente passando fome, precisando de emprego. Desculpe interrompê-lo, mas o senhor disse que quem começou isso foi o presidente Lula. Não, na verdade o presidente Lula não conseguiu resolver essa crise, mas quem começou isso foi, né, a família Bolsonaro, que foi para os Estados Unidos, porque a gente ia ser tarifado em 10%, assim como quase todos os países. Chegamos a 50% por conta dessa influência no governo norte-americano para que ele retalie o Brasil por uma questão política do Jair Bolsonaro. Nesse sentido, não se pode dizer que foi o Lula que começou essa história, não? Ô Andresa, lá na Índia não tem Bolsonaro, e a Índia foi retaliada também com 50%. O presidente Trump é esperto, ele aproveitou, já ia retaliar o Brasil por causa do Lula, e falou, em vez de matar um coelho com um tiro, eu vou matar dois, vou colocar aqui a questão do presidente Bolsonaro, ele não é nem um pouco bobo. Então nós temos de olhar esse contexto como um todo. O presidente Trump está muito mais olhando os interesses econômicos dos Estados Unidos do que qualquer coisa. Essa, na minha opinião, é a visão. Agora tem que ficar muito claro. Um erro aqui, essa barbeirada do Lula, não justificaria uma retaliação ao Brasil. Se o presidente Trump quer retaliar o Brasil devido a essa proximidade com países dos BRICS, que tem sempre criticado a hegemonia americana, o dólar, sempre tem feito um contrapeso à América do Norte, à Europa, ele deveria ter retaliado, como tem feito algumas pessoas. Você não pode entrar mais nos Estados Unidos, etc., e não uma nação que não tem essa opinião. Então, eu discordo também do presidente Trump. Ele deveria ter sido mais cirúrgico na retaliação dele e não ter condenado um país. Ele está tratando o Brasil meio que como uma Venezuela. Acho que até nós temos aqui alguns governantes que se dariam muito bem lá na Venezuela e não no Brasil. Então ele deveria ter sido mais cirúrgico e específico nessas retaliações. Dentro disso que o senhor colocou do Donald Trump, Minas Gerais é um estado que tem muita imigração para os Estados Unidos, muita imigração ilegal. E o senhor já colocou que as pessoas vão para os Estados Unidos por conta do presidente Lula, do governo do presidente Lula. Ocorre que é algo histórico praticamente em Minas, né? Desde a década de 40, por conta da presença dos americanos na questão da mineração de Minas, muitos mineiros foram para os Estados Unidos, têm família nos Estados Unidos. Por que o senhor não criticou de forma mais veemente o Donald Trump ou buscou algum canal ali para conseguir resolver essa situação dos imigrantes ilegais mineiros que estão lá, porque são mineiros, são brasileiros, embora estejam ilegalmente no país? Bom, Andresa, eu tenho sempre colocado essa posição que eu coloquei aqui agora, que eu não concordo com a postura do presidente Trump desde que o tarifaço foi colocado, não me lembro bem se é 45, 60 dias atrás, a minha postura tem sido essa. Agora, nós governadores já discutimos, Andresa, nós não temos procuração do Itamaraty para ir lá negociar em Washington, até gostaríamos, porque eu tenho certeza que principalmente eu, que venho do setor privado, sempre tive de negociar com indústrias, quando eu era o presidente da empresa, com bancos, com o governo,
em algumas questões, estaria muito mais numa condição de negociar do que parece que o presidente Lula que fica andando aí de salto alto, falando que é uma humilhação para o Brasil ter de lá negociar. No dia que o tarifaço saiu, se eu fosse o presidente do Brasil, a primeira coisa que eu teria feito é ido para Washington no primeiro voo e não ficar aqui se gabando. Deixa a coisa rolar, que eu sou eu e ele é ele. Por que é o segundo. Com relação à imigração que afeta tantos mineiros, por que o senhor não foi para os Estados Unidos para tentar uma conversa? Então, eu não tenho procuração do Itamaraty, Andresa, né? Eu não posso tratar de relações internacionais sendo um ente subnacional. Até gostaria muito. Agora, Andresa... Mesmo isso afetando tanto o seu estado e os seus conterrâneos. Agora eu quero te dar um detalhe muito importante. Minas Gerais, dentro do Brasil, sempre foi um estado de emigrantes. No meu governo, pela primeira vez, isso até foi publicado recentemente, Minas se transformou num estado de imigrantes. Como é hoje Santa Catarina, é também o Paraná, hoje nós temos atraído mais brasileiros do que mandado para outros estados, devido às oportunidades que estão sendo criadas. É só colocar o centro da questão. Qual é a avaliação do senhor para essas medidas que o Donald Trump tem tomado com relação à política migratória? Cada país tem soberania. O Brasil tem regras para questões aqui de imigrantes. Então, é um tema deles que não cabe, eu acho que a nós brasileiros, julgar. A Alemanha tem o seu critério, a comunidade europeia tem. Então, é um tema interno, soberania de cada país. Vamos analisar os nossos aqui. Acho até que o Brasil tem uma certa permissividade em estar aqui, às vezes, acolhendo pessoas que nenhum outro país do mundo acolheria. Aliás, até o presidente Lula, né, mandou um avião ao Peru para trazer uma condenada para o Brasil. Então parece que a gente tem aqui, chamado bandido para ficar no Brasil. Essa política migratória do Trump seria algo que o senhor copiaria aqui com relação a quem está entrando no Brasil ilegalmente? O senhor está falando também de venezuelanos, do que mais? Qual que é a sua avaliação? Qual seria a sua política com relação a isso numa presidência da República? Andresa, eu acho que hoje a situação do brasileiro é triste. A minha família, Andresa, é de imigrantes. Há 127 anos, meu bisavô veio da Itália porque o Brasil era a terra das oportunidades. Há 7 anos atrás, a minha filha foi para a Inglaterra porque lá ela tinha muito mais oportunidade do que aqui. O que eu quero é, primeiro, que o brasileiro deixe de ir para fora. E por que o Brasil não poderia se transformar num país que também atraísse gente que tem uma qualificação boa, que fala, não, eu vou para o Brasil porque lá é o melhor lugar para mim trabalhar na indústria de tal atividade. Nós hoje somos um país que estamos exportando, perdendo aqui cérebros, porque temos hoje um país que, em vez de estar crescendo, desenvolvendo, tem inchado. O que o senhor faria com os venezuelanos, por exemplo, que não tem essa qualificação que o senhor está colocando e que estão vindo em massa para o Brasil? Andresa, cada caso tem de ser tratado. Em Minas, nós temos acolhidos lá venezuelanos, né? Eu acho que dá para qualificar. A pessoa enfrenta o desafio do idioma, que apesar de ter uma semelhança com o português, não é exatamente igual, mas tudo tem um limite. O Brasil talvez tenha um limite para estar absorvendo mão de obra. Acima de determinado patamar, isso começa a criar um problema social gigantesco, que eu acho que é o que o estado de Roraima, que está ali colado com a Venezuela, enfrenta. Agora nós tínhamos, Andresa, de atacar o problema na raiz. É tirar esse ditador da Venezuela, que o Lula apoia de lá, que tem causado essa tragédia humanitária. Não adianta ficar apoiando ditadores mundo afora, como o Lula tem feito, Venezuela, Cuba. Quais são os países das Américas que mais tem gente que quer sair? Exatamente as ditaduras que o Lula apoia. Então, me parece que ele próprio tem criado esse problema. No dia que tiver uma inversão, automaticamente seja melhor essa situação aqui.
Governador, fala um pouquinho sobre a anistia, porque é um assunto hoje que está divergindo dentro do Congresso Nacional. Ontem houve divergências, líder do PT falou sobre a pauta, sobre pautar o PL da anistia dentro da Câmara dos Deputados e disse que, de acordo com o Hugo Mota e também com o PT, esse projeto seria assim pautado, mas seria pautado para não ganhar na sua votação, ou seja, pautado por pautar. O senhor é a favor dessa anistia ampla, geral e restrita que é proposta pela direita, principalmente pela extrema-direita? Neila, estou favorável sim, e por uma série de motivos, Neila. O Brasil no passado já teve uma anistia que anistiou assassinos, sequestradores, daí para pior. E agora nós estamos anistiando quem? Quem nunca disparou um tiro, quem nunca matou ninguém, quem nunca fez nada que se aproximasse dessas barbaridades que foram feitas no passado. Então nós temos de comparar. Dá anistia para sequestrador, para assassino, e não dá anistia aqui para quem nunca disparou um tiro. Parece que é uma desproporcionalidade. Segundo, eu sou um optante, Neila, que o Brasil tem de olhar para o futuro. E nós ficamos carregando esse peso nas costas. Enquanto você não soluciona isso, você fica arrastando um peso enorme e faz com que o país não avance. É exatamente igual àquela situação do pai e da mãe que fica batendo boca, que fica se agredindo e esquece de levar o filho no médico, que esquece de acompanhar a tarefa do filho, de fazer uma comidinha boa. Quem sofre é o filho. E o pai e a mãe se desgastando. Então nós temos de pacificar. Na hora que você pacifica, falar, vamos caminhar em direção ao futuro. Tem gente que não concorda com isso, mas a minha opinião é exatamente essa. Eu sempre procurei olhar para frente as oportunidades. E o Brasil fica perdendo oportunidade porque fica discutindo, debatendo o passado. Mas também quem não corrige o seu passado, a gente não sabe o que pode acontecer no futuro, né? A Lei 14.197 de 2021, que foi assinada pelo Jair Bolsonaro, ela diz o seguinte, que golpe de Estado é tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído, com pena de 12 anos de reclusão. Então você não está falando de que precisa de arma ou assassinato. O senhor revogaria essa lei, se eleito? Não, acho que a lei está ok. Ela não se aplicaria a esse caso? A gente não está falando aqui de arma, desses pontos que o senhor colocou, e ela se aplicaria aos presos pelo 8 de janeiro que estão sendo aí réus, né, com relação a isso. Bom, Andresa, eu acho muito assim que aquilo que funciona no mundo, né, você não precisa ficar reinventando. Eu não sei se em outros países do mundo, principalmente naqueles que se dizem democráticos, se nós formos lá, nós vamos encontrar alguém que está detido com pena de 14 anos, como a Débora, porque fez uma pichação de batom num monumento público. Ela precisa ser responsabilizada, ela precisa ter uma pena, que eu não sei se é 1 ano, se é 2, agora 14 anos. Não sei também se tem outra pessoa em outro país do mundo, porque assentou lá na cadeira do Supremo Tribunal e também foi condenado a 17 anos. Então me parece que está havendo um claro excesso aqui. Eu considero que aquilo foi uma baderna, foi um movimento popular, não teve tiro, não teve nenhuma grande violência naquela data e equipararam aquilo a uma tentativa de golpe de Estado. Não sei se existe em algum livro de história alguma tentativa de golpe de Estado onde tudo foi só vândalos que entraram ali e depredaram alguns prédios públicos. E isso, inclusive, o pessoal da esquerda já tinha feito diversas vezes em ministérios, em outros equipamentos públicos e nunca tiveram nenhuma condenação. Então me parece que há 2 pesos e 2 medidas sendo colocadas. A agenda política deles era a não posse, né, do presidente Lula, diferente desses outros episódios que o senhor citou, embora nesses outros episódios também não tenha havido punição e também tenha se depredado prédio público. Só o ponto é diferente.
Governador, o senhor tem adotado uma política de confronto, né? O senhor é bastante crítico ao presidente Lula, ao PT. O presidente Lula já foi a Minas Gerais, o senhor não o recebeu, tiveram ali, né, uma troca de farpas ali. Isso não é jogar fora o que a política mineira tem assim de mais tradicional, que é essa diplomacia, esse diálogo? A gente viu, né, a gente tem o Tancredo Neves, o JK, o próprio José de Alencar, que foi vice do Lula. Mudou essa forma de se fazer política ali a partir de Minas? Andresa, de forma alguma, não mudou. O mineiro continua acolhendo bem. Agora, nós mineiros, Andresa, gostamos de respeito. E o que o presidente Lula muitas vezes tem feito parece que não vai muito nessa linha. Ele esteve lá há cerca aí de 6 meses atrás, no lançamento de investimentos em algumas grandes indústrias de Minas Gerais. Eu participei e depois disso optamos por não participar. E eu tenho motivos, e você está até convidada para ir quando ele estiver lá novamente para presenciar em loco o que é que acontece. Quando tem um evento do Estado, nós deixamos com que as pessoas que queiram ir ao evento entrem. A não ser que seja alguém que tem uma ficha criminosa, não pode entrar lá por uma questão de segurança. E quando é um evento do presidente Lula, só entra petista para poder vaiar pessoas do meu governo. Você iria num lugar desse sabendo que assim que você chegasse lá, você iria ser vaiada? Então ele entra no território de Minas, que é um território que preza pela liberdade, só deixa petista aí e para poder causar constrangimento. Então, você não receberá o presidente Lula em forma alguma? Receberei ele lá na cidade administrativa, mas não irei em nenhum evento com ele, porque o evento dele é para causar constrangimento à minha equipe, à minha pessoa e ao meu governo. Só pode entrar lá quem tem carteirinha do PT. Inclusive oferecem lanches para poder ter um atrativo extra ainda. Então você está convidada. Me parece que ele vai estar em em Contagem nessa sexta-feira. Vá lá em loco para poder atestar isso que eu estou falando. E com um detalhe diferente, muitas vezes se apropriando daquilo que nós fizemos. Ele foi a Montes Claros, há uns 90 dias atrás, lançar lá um grande investimento da indústria farmacêutica, que quem trabalhou, sabe quem foi? Eu e a minha equipe. Durante anos nós ficamos costurando. Na hora que a indústria falou, nós vamos investir aqui bilhões, o governo federal falou, epa, nesse lançamento aqui eu quero ir. E aí eu me recuso a ir, porque eu ir só para ter petista lá me vaiando, eu não vou. É o mesmo raciocínio que o Lula faz para não falar com o Trump. Ele diz que vai ser vaiado pelo Trump se ele for para os Estados Unidos. Nesse contexto, as relações políticas não deveriam estar acima dessas questões partidárias? Deveriam. Então, eu peço a agenda aqui, às vezes fico meses para ser atendido. Por ministros, o senhor diz? Também. Pelo presidente? O senhor já pediu agenda com o presidente que foi negada? Eu tenho de levantar lá, porque depois desses últimos acontecimentos, nós temos mantido uma certa distância. Mas eu, Andresa, não tenho nenhum constrangimento sendo governador do estado, como eu faço todo mês quando vou a São Paulo, sempre tenho compromisso em São Paulo. Eu vou, Andresa, atrás dos grandes investidores lá no escritório deles. Fico o dia todo lá em São Paulo andando de um prédio para o outro falando, aqui em Minas Gerais, vá que você vai ter isso, isso e isso, você não vai se arrepender. O senhor estava com um raciocínio importante, me desculpe voltar. O senhor disse que às vezes pede agendas em Brasília e fica meses, o senhor poderia só concluir esse raciocínio que o senhor estava colocando? Então, peço desculpas. Eu gosto de ser muito específico naquilo que eu falo. Como eu não trouxe aqui esse levantamento, né, eu prefiro levantar lá e te mandar depois, solicitei, isso aqui foi atendido, isso aqui não foi, isso aqui levou tantos meses. Mas em geral, o que o senhor está colocando aqui não há nenhuma boa vontade, isso aí está claríssimo, que grandes projetos, verbas estão indo para estados que têm alinhamento ou que se subordinam ao governo federal. Então Minas tem recebido
na minha opinião, muito pouco pela relevância que tem. Um dado importantíssimo aqui, Andresa, o ano passado o Brasil teve um saldo comercial de 74 bilhões de dólares, 74. O estado de Minas sozinho representou 25 bilhões, mais de um terço do saldo da balança comercial do Brasil foi feito em Minas Gerais. E vai lá para ver as condições das rodovias federais. Para você ver, nós dependemos de rodovia federal para escoar essa riqueza que vem para o Brasil, que traz reservas cambiais. E as estradas federais em Minas, com toda certeza, devem ser uma das piores do Brasil. Inclusive, o ano passado, em Teófilo Otoni, tivemos 32 mortes numa rodovia federal, exatamente dentro desse contexto. Só para eu concluir esse pedaço histórico aqui da nossa entrevista, o que diferencia o senhor do Tancredo, do JK e do José Alencar, para pegar os políticos mais famosos aí dos últimos tempos ali de Minas? Tem outros, claro, mas vamos focar nesses. Bom, primeiro eu quero deixar claro aqui a minha grande admiração pelo Juscelino, que na minha opinião foi talvez um dos maiores presidentes que o Brasil já teve, responsável por uma série de avanços. E o que me distingue deles, eu acho que é a minha trajetória, Andresa. Eu venho do setor privado. A minha vida toda, Andresa, eu precisei, como todo mundo que está aqui nos acompanhando, gastar menos do que ganho. Caso contrário, eu quebrava, a empresa quebrava. E eu levei essa visão de economia para o estado de Minas. E vejo que a maioria dos políticos, ou boa parte deles, a coisa que eles mais gostam, né, é gastar sem pensar que uma hora essa conta precisa ser paga. E eu assumi um estado arruinado pelo PT em 2019, que pagava folha de pagamento parcelada, 13º salário em 10 pagamentos. Então, eu tenho muito esse lado aí da economia. Eu venho de uma família que veio para substituir mão de obra escrava aqui no Brasil, trabalhar na enxada na região de Ribeirão Preto. Então, essa questão de medir cada real gasto está comigo. E eu levei isso para o governo de Minas. Tanto é que eu sou um governador avesso a qualquer mordomia, a qualquer privilégio. Dispensei palácio, dispensei as 32 empregadas que os ex-governadores tinham, moro numa casa que eu pago aluguel, onde eu tenho uma empregada que eu também pago. Então o que eu tenho de diferença, eu acho que é isso, eu estou lá para servir e não para ser o governador que é meio imperador, cheio de mordomia, de assessores. Eu continuo vivendo exatamente como eu vivia 10 anos atrás como empresário. A diferença com Tancredo, JK e Zé Alencar, o senhor disse que a diferença deles é do senhor que eles eram gastadores? Não entendi. Estou dizendo, esse histórico, você está entendendo? Acho que todos eles tinham um histórico político anterior, uma carreira longa política, e eu já entrei na política, Andresa, como governador. Eu saí do nada em 2018 para ser eleito diretamente governador. Nunca fui vereador, deputado, prefeito, nunca apoiei um candidato, nunca estive envolvido com política, e acho que isso é bom. Isso oxigena o sistema, que o sistema político parece que ele fica blindado. Epa, tem alguém aqui que está querendo entrar e vai atrapalhar aqui os nossos planos. Parece que a política no Brasil, Andresa, muitos políticos veem o Estado como que meio que uma propriedade deles, como se eles tivessem ali ação, fossem acionistas. E o Estado é da nação, é dos brasileiros. E eu vejo muito o seguinte, não, essa instituição aqui, nós é que mandamos, ela está aqui para atender os meus interesses e não para prestar um bom serviço para o mineiro. Vejo isso claramente, hoje eu estou do outro lado do balcão hoje.
Governador, eu queria mudar um pouquinho de assunto, porque sobre a presidência da República ou a candidatura à presidência da República, no caso da família Bolsonaro, houve especulações de que Bolsonaro indicaria um nome que pudesse indultá-lo, né, lá na frente, caso ele seja de fato condenado, preso aí pela determinação do Supremo Tribunal Federal, e também que ele estaria articulando aí nomes para apoiar para o Senado Federal que pudessem também trabalhar no impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O senhor estaria à frente de alguma dessas possibilidades, indultar Jair Bolsonaro ou articular aí pelo impeachment de Alexandre de Moraes? Neila, como eu já disse, eu sou favorável à anistia, ao indulto. Agora vai caber, né, ao Senado avaliar a questão do ministro Alexandre de Moraes, que, na minha opinião, tem cometido grandes excessos. Se alguém tem sido o arquiteto de toda essa perseguição a pessoas da direita, com toda certeza ele é o maior arquiteto, o maior protagonista. Agora vai caber ao Senado avaliar. Eu gostaria muito que essa tensão começasse a distensionar, que começasse a haver mais bom senso. Não é essa perseguição a adversários políticos que vai resolver os problemas tão sérios que o Brasil tem. E espero que o Senado seja renovado para ter realmente uma postura mais proativa. Nós precisamos, eu concordo, colocar limites, que parece que não existem hoje, em algumas decisões do Judiciário, como aquela recente do IOF. A Câmara Federal aprova quase que por unanimidade, o Senado aprova, e aí o Supremo fala, não é a Câmara que representa os brasileiros, nem o Senado, somos nós, e vai lá e muda tudo. Então parece que está havendo realmente uma disfuncionalidade muito grande, e quem tem pago o preço disso tudo é o brasileiro, que tem visto o nosso Brasil crescer numa taxa muito, muito inferior ao restante do mundo, e não é de hoje. Isso já tem 30 anos. Estamos vendo a direita fazer um cinturão de possíveis candidatos à presidência da República, uma união desses candidatos. A gente vê vocês sempre muito próximos em alguns eventos. Governador Ratinho, governador Caiado, governador Tarcísio e o senhor. Essa união, esse cinturão aí que vocês vêm fazendo, tem algum objetivo específico, digamos assim, amedrontar a esquerda? Não, Neila, eu acho que isso até demonstra o seguinte, né? Diz que a melhor situação, eu sempre lidei com gestão de pessoas. A melhor situação para um chefe é quando ele tem um cargo em aberto e tem ali 5 talentos que poderiam preencher esse cargo. Você fica, vamos dizer, satisfeitíssimo. Você fala, se um for embora, se o outro ficar doente, eu tenho gente boa aqui para preencher. Você não pode deixar faltar médico no hospital. E essa é a situação da direita hoje. A direita tem uma ótima safra de governadores, e isso significa que ela vai poder se dar ao luxo o ano que vem de lançar alguns candidatos à presidência da República, ao Senado, com boas chances. E, no segundo turno, todos estarão unidos. Como você disse muito bem, nós nos damos muito bem. Nós estamos sempre juntos, e isso é exatamente o contrário da esquerda, que não forma gente nova, porque só olha para o passado, tem as ideias lá dos anos 60, 70, que não evoluíram com o tempo, é o modelo cubano, venezuelano, que ainda está em vigor na cabeça deles, um partido que já enferrujou, que as ideias já estão totalmente antigas, defasadas, e que não surgiu nenhuma liderança nova. No dia que o grande líder da esquerda, né, uma coisa interessante na esquerda é o seguinte, eles sempre precisam do grande líder, né? Isso já aconteceu na Coreia do Norte, em Cuba, na Venezuela, é algo muito comum, dependem daquela figura. Só que nenhuma figura humana é eterna. E vamos ver
quem é que vai ter condição de substituir esse grande líder, entre aspas, que a esquerda tem aqui no Brasil. E o que a população, como a população vai escolher, né? Qual o diferencial do Romeu Zema para que a população escolha Romeu Zema e não esses outros candidatos da direita? Eu acho, Neila, que nenhum deles teve de tirar o Titanic do fundo do mar, como eu tive lá em Minas Gerais. Você que é mineira sabe que em 2018 as prefeituras de Minas, todas as 853 cidades estavam quebrando porque não recebiam aquilo que tinham direito de ICMS, de IPVA, de saúde, de educação. Os funcionários públicos com o nome no SPC, 240 mil funcionários públicos de Minas com o nome sujo no SPC Serasa, porque o governador Pimentel do PT descontou o empréstimo consignado e não pagou os bancos. E desde então, Neila, nós temos colocado tudo isso em dia, uma tarefa gigantesca que tem demandado um esforço hercúleo, tanto meu como da minha equipe, e que ainda não está corrigido. O Estado hoje tem um orçamento apertadíssimo. É igual aquele pai de família que está ganhando 5 mil por mês e que está gastando exatamente 5 mil para colocar comida na mesa. Então, é uma situação que ainda demanda cuidado e que nós herdamos do PT. E depois de 6 anos e 8 meses, ainda estamos precisando avançar. Então, acho que nenhum outro governador recebeu um Estado arruinado e arrasado como eu. E se nós mostramos que dá para consertar os estragos do PT em Minas, com certeza também dá para consertar no Brasil. Governador, eu queria trazer só uma informação que eu deixei passar lá atrás, que o senhor falou com relação à Índia, né, que o Donald Trump também tarifou a Índia em 50% e lá não tem o Jair Bolsonaro. Então, só para contextualizar aqui, a questão com a Índia foi a relação da Índia com a Rússia, né, que ela importa petróleo e também financia ali, ajuda a financiar a guerra com a Ucrânia. Feito esse esclarecimento, eu queria perguntar para o senhor com relação às Big Techs. A gente recebeu aqui uma pergunta de uma pessoa que está assistindo aqui o programa, que eu queria ver o nome dele aqui, mas meu celular não está abrindo, então eu já falo. Ele pediu para o senhor comentar qual é a sua posição com relação à regulamentação das Big Techs, é algo que está sendo discutido, e a direita é bastante contra, porque diz que tem que se ter liberdade absoluta ali nas redes sociais para se dizer o que se quer. O senhor concorda? Andresa, todo país tem soberania. A última coisa que eu quero é um outro país, um outro presidente dando pitaco aqui no Brasil. O Brasil tem capacidade de resolver os seus problemas. Agora parece que estão tentando confundir as pessoas, né? Falando que as Big Techs estão sendo perseguidas. Na verdade, o que estão tentando é fazer tipo de uma censura. Eu, Andresa, sou totalmente contrário, tem de ir para a cadeia, tem de ser julgado quem faz pedofilia, quem incita racismo, quem faz coisas nessa linha. Inquestionável. Agora estão querendo criar aqui no Brasil um conselho, né, que vai avaliar o que é bom ou o que é ruim na internet. E nós sabemos que nesse conselho vai ter petista, porque o governo é do PT e tudo que a direita publicar, como já aconteceu, vai ser considerado inadequado, vai ser considerado ataque à democracia e por aí vai. Então é necessário e com extremo critério nessa questão. Eu gosto muito da seguinte linha: nós já temos no Brasil leis, uma legislação que permite a qualquer um que te agredir, que te ofender, você entrar na justiça e cobrar danos morais por isso. A coisa tem de funcionar assim. Você entende que as Big Techs, né, que são as empresas que têm as redes sociais, elas também devem ser responsabilizadas pelo conteúdo de terceiros publicados, ou as Big Techs são apenas um meio e não é responsabilidade delas o que se encontra ali nas redes? Se for detectado algo que foi publicado dentro de uma Big Tech que é pedofilia,
que é racismo, que é nazismo, se elas não tirarem, elas têm que ser responsabilizadas sim. Agora, se eu publicar lá uma opinião que não tem nada a ver com isso, só porque eu não concordo com o governo, aí eu vou ser retirado do ar também? Ué, isso, para mim, é censura, claramente. Governador, o senhor já... a gente já fez uma entrevista juntos uma vez, o senhor colocou sua posição com relação aos estados do Nordeste, foi bastante polêmico na época. Eu queria retomar para ver novamente essa questão com o senhor, de que os estados do Sul e Sudeste acabam financiando os estados do Norte e Nordeste, que são estados economicamente mais pobres. Esse é um ponto que o COSUD, que é o Conselho dos... Consórcio Sul-Sudeste. Do consórcio que reúne os estados do Sul e Sudeste, conseguiu, de alguma forma, equilibrar? O senhor continua achando que que o Nordeste é uma vaquinha magra que o produtor precisa alimentar? Andresa, eu sou da seguinte opinião. Tem pessoas que precisam de ajuda, tem cidades que precisam, tem estados que precisam, tem empresas que precisam, e você deve estar viabilizando aquela ajuda para evitar que a pessoa passe fome, para evitar que uma empresa tenha de demitir milhares de funcionários, para evitar que uma cidade entre numa crise enorme na saúde, na educação, porque não tem recursos. Agora, Andresa, o que precisa ser feito? Falar. Precisa ter o tempo de cura. Precisa ter o tempo de sanear essa situação. E o que existe no Brasil? Uma ajuda eterna, que não acaba nunca. Aí eu sou contra. Se nós falarmos estados que são mais pobres, nós vamos ter aqui uma ajuda durante os próximos 50 anos, para que você possa desenvolver, para que você possa cumprir essas metas. Mas aqui no Brasil não, vai perpetuando. Meu filho tem 29 anos e minha filha tem 32. Eles já são independentes, não dependem de mim. Eu acho que nós criamos filho para o mundo. Aqui no Brasil, nós estamos criando cidades e estados para o governo federal ficar arcando eternamente, porque assim virou uma moeda de troca. Ó, eu vou te continuar mandando dinheiro e você continua votando em mim. E isso é que está acontecendo. Contra isso eu sou contra. Agora, contra ajudar quem precisa, não sou não. Como é que se resolveria essa dependência financeira da região Nordeste hoje? Criando um plano de desenvolvimento que realmente funcionasse e não ficar fazendo maquiagem como tem sido feito aí. Hoje eu sou um gestor chão de fábrica, Andresa. Eu vou no interior do estado toda semana. Já fui a mais de 415 cidades. Converso com o prefeito, com o produtor rural, com o empresário, com o vereador. O que eu vejo hoje é o seguinte: nós temos um modelo de assistência social que precisa ser aperfeiçoado. Ele é um incentivo ao não desenvolvimento profissional. A pessoa que recebe o Bolsa Família, muitos, toda generalização é perigosa, eles falam, ele vem aqui, se propõe a trabalhar, mas fala, mas não quero carteira assinada, porque caso contrário, daqui não sei quanto tempo eu paro de receber o benefício. O que acontece com essa pessoa? Ele vai ser eternamente aquela pessoa que vai estar num emprego precário. Porque emprego bom é emprego formal. Ele vai ficar fazendo ali um trabalho de faxina, lavar carro, não sei mais o quê, e nunca se qualifica. E aqui no Brasil nós viramos esse país onde eternamente as pessoas querem ficar vivendo assim. Então nós precisamos desenvolver um modelo social que possibilite essas pessoas se qualificarem, terem acesso, não porque elas serão prejudicadas em algum programa social, a fim de que a longo prazo elas se qualifiquem. Nós temos hoje pessoas que recebem Bolsa Família há 20, 30 anos. Será que nós tiramos essa pessoa de uma situação de precariedade? Eu acho que ele está vivendo tão mal quanto vivia há esse tempo. Muito bem, mais algum questionamento, Andresa? Eu fiquei com uma dúvida. Queria colocar só mais um questionamento. O senhor já disse lá atrás, queria ver se o senhor ainda mantém essa posição, que se a direita não se unir em torno de um nome, é entregar as eleições de mão beijada para o outro lado. Muito possivelmente o Lula vai ser o candidato à reeleição, ele tem colocado isso. O senhor mantém essa posição ou dentro do cenário de hoje
essa pulverização já não é mais um problema. Essa pulverização já não é um problema, porque antes chegou a prevalecer essa ideia de que o ideal seria já caminhar junto no primeiro turno, mas depois, à medida que nós fomos amadurecendo as ideias, vimos que o melhor é você ter 3, 4, não sei quantos serão, caminhando lado a lado e juntos, unidos no segundo turno. Muito bem. A gente finaliza então nossa entrevista. Eu agradeço muito a gentileza do governador de estar aqui conosco hoje, responder os nossos questionamentos. Muito obrigada, governador. Governador, Neila, desculpa eu perguntar só mais uma coisinha aqui. A gente tem muitas perguntas, governador. O senhor enfrenta algum problema com segurança por conta das críticas que o senhor faz ao governo Lula? Eu vou explicar a minha pergunta. A gente sempre entrevista aqui governadores e pela primeira vez, ao que eu saiba, que eu me recorde, houve uma precursora, acho que é assim a palavra, de segurança para analisar aqui o estúdio, o espaço onde o senhor veio da entrevista, o que não é anormal, né, com relação principalmente aos presidentes da República. Fiquei com essa impressão de que o senhor possa estar sofrendo algum tipo de ameaça, ou se é algo que o senhor sempre teve esse cuidado com a sua segurança. Andresa, a questão da segurança do governador de Minas Gerais está a cargo do Gabinete Militar de Minas, né? É uma área onde eles são muito mais versados e especializados do que eu. E eu, logo que entrei, fiquei extremamente incomodado com a quantidade de pessoas que estavam ao meu redor. Pedi para reduzir, foi reduzido. E hoje nós temos um protocolo de segurança que inclusive é referência para todo o Brasil. O nosso gabinete militar tem lá em Minas Gerais um encontro anual onde o gabinete militar de outros governadores vão para serem treinados para poder ver boas práticas que são implementadas em Minas Gerais. Político, o senhor está sob alguma ameaça? Não, nenhuma ameaça, não. Eu ando na rua, em Belo Horizonte, no interior do estado. Então, não teve nenhuma mudança. Talvez, não sei se você não presenciou anteriormente, mas o procedimento continuou o mesmo. Obrigada, Neila. Tá certo. Então, agradeço para a gente finalizar a nossa entrevista. Obrigada mesmo, governador, pela gentileza de estar aqui conosco. Eu é que agradeço, Neila, Andresa, um grande prazer estar aqui com vocês e também com você aí que nos acompanhou à distância. Vá para Minas Gerais. Um estado que está pronto para receber turistas e quem quer mudar, investir. Um abraço. Vou pedir para o governador esperar aqui um minutinho. Enquanto isso, você de casa acompanha um vídeo que a gente preparou para vocês explicando a pauta hoje da Câmara dos Deputados, porque o Hugo Mota inclui a PEC da blindagem e o fim do foro na pauta dessa quarta-feira. Acompanha aí. A Câmara analisa hoje a chamada PEC da blindagem. O texto tem como objetivo proteger os parlamentares de possíveis ações do Judiciário. Para isso, devem ser estabelecidos novos critérios para a prisão de deputados e de senadores. Segundo a última versão do texto, de 2021, os parlamentares não poderiam ser afastados do mandato por decisão judicial, podem ser presos em flagrante apenas por crime inafiançável, mas devem ficar sob custódia da Câmara ou do Senado até uma decisão das casas sobre a prisão. E não podem ser julgados por opiniões, cabendo apenas a responsabilização ético-disciplinar do próprio Congresso. O texto foi apresentado em 2021 pelo atual ministro do Turismo, Celso Sabino, mas foi ressuscitado agora como parte de um acordo feito pelo ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, para desmobilizar um motim feito por deputados da oposição há algumas semanas. O atual relator é Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, que trabalha em um novo texto. A previsão é que a matéria seja votada ainda hoje e, por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, precisa ser aprovada em 2 turnos de votação por 3/5 da Câmara, ou seja, por 308 dos 513 deputados. Bom, tá aí. Já já a gente fala sobre esse assunto, mas eu queria abordar aqui com a Andresa. Já já a gente até chama a Andresa para
para ficar aqui comigo na tela, sobre o monitoramento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi aí aumentado, na verdade, foi iniciado o monitoramento no condomínio onde o ex-presidente mora, isso porque, por uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, que saiu ontem, na terça-feira, agora vai haver policiamento do Departamento Penal do Distrito Federal, onde mora, então, o ex-presidente. Hoje a gente já viu, inclusive, viaturas que não estavam identificadas na porta da residência do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para quem não está entendendo nada, não está entendendo essa história, esse foi um pedido feito pelo líder do PT na Câmara dos Deputados, o deputado Lindbergh Farias, fez um pedido aí à Polícia Federal dizendo que Jair Bolsonaro estava muito livre, que não havia um monitoramento ostensivo da tornozeleira eletrônica dele e que ele poderia facilmente, em 10 minutos, sair da residência dele e chegar à Embaixada dos Estados Unidos. A gente até entrevistou o deputado Lindbergh, o líder, ontem aqui no Contexto, que falou sobre esse receio de que Bolsonaro pudesse chegar à Embaixada dos Estados Unidos e residir na embaixada, que traria mais um problema para esse cenário político caótico e inflamado da atualidade. Pois bem, o pedido foi aceito, o ministro Alexandre de Moraes pediu a manifestação da Procuradoria-Geral da República, que entendeu por bem manter esse policiamento no condomínio onde mora Jair Bolsonaro. Depois que saiu essa decisão do monitoramento integral na porta de Jair Bolsonaro, o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei, acabou solicitando que essa vistoria fosse mais ostensiva. Ele pediu para o ministro Alexandre de Moraes que houvesse um policial dentro da casa, isso mesmo, dentro da residência do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes recebeu esse pedido da Polícia Federal, encaminhou para o parecer da Procuradoria-Geral da República. Essa decisão ainda não saiu, mas se sair, claro, assim que sair, a gente vem aqui para contar para vocês. Andresa, vamos lá. Jair Bolsonaro monitorado mais ostensivamente, de forma mais ostensiva, então agora não é só a tornozeleira eletrônica, não é só a imprensa que está vigiando o ex-presidente. Agora temos a Polícia Penal do DF de olho nele. Pois é, praticamente dentro da casa dele, né? Essa decisão pode sair, eu fico imaginando, não vai estar dormindo ele, o policial e a Michelle ali na mesma cama que vai se chegando. Coloca logo o Bolsonaro, então, em prisão, em regime fechado. Né? Não se tem a coragem de partir para esse passo, porque isso vai acabar fazendo com que novas ondas lá, a partir dos Estados Unidos, cheguem ao Brasil. Está na hora de enfrentar essa questão. Porque você colocar um policial dentro da casa do ex-presidente é você dar ao Bolsonaro toda a legitimidade para um discurso de que ele está sendo humilhado, de que ele está sendo ali alvo de uma conduta política, porque não se tem nenhum, como disse aqui o governador Zema, né, para outros episódios, não se tem nenhuma referência de que isso tenha acontecido, né, com traficantes ou com outros crimes considerados, né, de não que tentar dar um golpe no país seja um crime menor, né, tão grave quanto, mas você não tem com bandidos aí de todos os tipos esse tipo de atitude que está se tomando aí com relação ao Jair Bolsonaro. Então se coloque ele logo num regime fechado, numa prisão de segurança máxima, se tenha a coragem de fazer uma medida como essa. Me parece que o Supremo ele ficou acuado com relação às ameaças do governo norte-americano, né, que já colocou uma lei Magnitsky no ministro Alexandre de Moraes e resolveu agora tentar circundar ali os passos do Jair Bolsonaro sem parecer que está fazendo isso. Então é uma medida que vai só ajudar os bolsonaristas. Quem não está do lado do Bolsonaro vai acabar concordando que é algo extremo demais. A gente conversou com o Lindbergh ontem, como você falou, que foi quem apontou que o Bolsonaro poderia fugir para uma embaixada, dado que não havia um policiamento ostensivo ali no condomínio, então ele poderia ir dali para a embaixada muito facilmente, mas o fato é que o Bolsonaro até hoje não fugiu. Ele já teve grandes oportunidades, inúmeras oportunidades de sair do país e ele não fez. Ele já disse inúmeras vezes que ele não vai sair do Brasil, que ele vai enfrentar o processo daqui e cabe, né, aos órgãos de inteligência fazer esse monitoramento.
é como a polícia, quando vai prender uma pessoa, ela já faz dias antes um monitoramento do dia a dia daquela pessoa. É assim que funciona. Então está se acreditando muito pouco nos órgãos de inteligência e de segurança do país para medidas como essa serem tomadas, e a coisa, nesse ponto de vista, não está ficando nada bem, né? Exatamente, não está ficando nada bem, e é o que você disse, não há coragem para colocá-lo logo na prisão, porque vai causar uma comoção, principalmente dos Estados Unidos, e aí fica se estabelecendo essas novas condições, esse novo tipo de monitoramento ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e há de se A conter. Michelle comentou, né? Eu vou pedir só para a produção procurar esse post para colocar para a gente, o que foi que a Michelle Bolsonaro comentou a respeito disso. Desculpa te cortar. Imagina! Né? E vamos ver também o VT. A gente tem um VTzinho explicando aí essas novas determinações do ministro Alexandre de Moraes. A nova determinação. Vamos assistir. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ordenou nesta terça-feira que a Polícia Penal do Distrito Federal esteja integralmente na porta da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro para efetuar o monitoramento em tempo real das medidas cautelares adotadas em relação a ele. Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto, após descumprimento de medidas cautelares impostas pelo STF. A decisão veio em resposta ao pedido apresentado por Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara, que pediu reforço e policiamento ostensivo para evitar a fuga do ex-presidente. Na segunda-feira, a Procuradoria-Geral da República se manifestou a favor do pedido do líder. No documento, Paulo Gonet alertou para que o reforço no policiamento não seja intrusivo na esfera domiciliar de Bolsonaro e nem perturbador para a vizinhança. Na decisão desta terça-feira, Moraes reforçou as recomendações da PGR. No despacho, o ministro determinou que o monitoramento deverá evitar a exposição indevida, abstendo-se de toda e qualquer indiscrição, inclusive midiática, sem adoção de medidas intrusivas da esfera domiciliar do réu ou perturbadoras da vizinhança. A utilização de uniforme e armamentos ficará a critério da Polícia Penal do Distrito Federal. Para saber mais informações, acesse o metrópolis.com. Vamos falar de PEC da blindagem. Também contextualizando, lembrando que houve aquele motim da direita, os parlamentares da direita que resolveram entrar no plenário da Câmara dos Deputados agora no início do mês, para tentar negociar, colocar em pauta a PEC da anistia. Depois dessa entrada, do fechamento do plenário da Câmara dos Deputados por parte destes parlamentares de direita, houve uma conversa, isso já era tarde da noite, houve uma conversa com o presidente da casa, o deputado Hugo Mota, e no final dessa conversa houve uma fala do deputado Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL na Câmara dos Deputados, que disse quais seriam os projetos que estariam pautados de acordo com Hugo Mota, entre eles a PEC da blindagem, que tem como objetivo proteger os parlamentares de decisões judiciais. A ideia, na verdade, é que os parlamentares deixem de ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal, falando aí já do foro privilegiado, e que voltem a ser julgados aí pela primeira instância, pelo juiz, na verdade, desembargador, né, aí da primeira instância, justiça comum, digamos assim, no português claro, pela justiça comum. Lá no passado, ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal era uma grande vantagem para os parlamentares. Hoje, com toda essa mudança do cenário político, onde o próprio judiciário acaba integrando o cenário político e tomando algumas decisões quase que legislativas, os parlamentares estão com medo de serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal e preferem ser julgados pelos desembargadores lá, da região, do estado, da cidade deles, onde eles têm ali maior interação e podem subir instâncias. Hoje, se for julgado pelo Supremo Tribunal Federal, não tem a quem o deputado, não tem a quem o senador recorrer, sendo julgado ali pela Justiça Comum, ele pode subir instâncias, chegando, se preciso for, até a instância máxima, que é o Supremo Tribunal Federal. Mas mudou, né, Andresa? Antes era bom ser julgado pelo STF, agora não é mais. É incrível, né, Neila? Como que a agenda do Congresso ela é lamentável. Nos últimos 2 anos, o que a gente tem assistido, na verdade, nos últimos 2 anos e meio, né, esse Congresso realmente vai entrar para a história, provavelmente como um dos piores congressos que já se viu, porque pouco fez e quando faz em causa própria. Então, no meio disso tudo que a gente está vivenciando no Brasil, de uma crise econômica severa, né, uma crise fiscal, o governo tentando encontrar
recursos para fechar o caixa, você tem a questão das Big Techs, que é um problema que o país precisa enfrentar, né? A questão da inteligência artificial, da soberania na nuvem, que a gente tem comentado aqui, que é o país, né, ser soberano nessa questão da guarda dos dados e das informações. O Congresso está discutindo uma PEC da blindagem. Eu até pedi para a produção levantar aqui, então eu vou pegar uma cola, que eles só poderiam ser presos, né, em caso de crime inafiançável, né, e mesmo assim ficariam sob custódia da Câmara e do Senado até uma decisão das duas casas sobre a prisão. Não precisaria nem ter lá a prisão, porque é claro que eles vão blindar todo mundo e ninguém vai precisar, né, ir para salinha nenhuma. Então é um retrocesso gigantesco que o país está vivendo. Então quais são os crimes inafiançáveis? Racismo, crime hediondo, tortura, tráfico de drogas, terrorismo e ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático de direito. Fora isso, para um parlamentar ser preso, né, é apenas em flagrante, né, e por crime inafiançável. Então, é uma medida que eles ressuscitaram, isso estava na pauta do Congresso desde 2021, e agora, do nada, isso saiu da gaveta, nessa circunstância que o país está discutindo sobre, que se envolveu ali a questão do Jair Bolsonaro, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O problema é que todo mundo vai, de alguma forma, defender essa medida, porque interessa a todos, assim como o ponto que você colocou, que é a questão do foro, né, da prerrogativa de foro, que agora eles não querem mais ser julgados ali pelo Supremo Tribunal Federal, pelo menos enquanto o Alexandre de Moraes estiver lá, viu, Neila? E ele vai estar lá até 2000 e muitos anos, aí eu peço para a produção me dar um suporte aqui, mas ele vai ficar muito tempo ali no Supremo Tribunal Federal. Eles querem ser julgados nos estados, o que mostra o seguinte, que justiça é essa nos estados, né? Que eles querem correr para lá e não querem ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. É claro que você ser julgado no Supremo, você já está na última instância, então dali não tem para onde correr, né? Foi condenado ali, com o Bolsonaro, por exemplo, o julgamento começa a partir da semana do dia 2 de setembro. 2 de setembro. O Bolsonaro é condenado. O que acontece? Ele é preso imediatamente? Ele já sai do tribunal, já direto para a prisão? Não é que nem cena de filme, né, Neila? Ali ele ainda pode recorrer, são os famosos embargos ali de declaração. Espero estar usando o termo correto aqui. Os advogados, se eu não estiver, mandem aí pra gente que a gente se corrige aqui. Então, ele faz esses embargos e aí somente depois da análise desses embargos é que sim, ele começa o cumprimento da pena, provavelmente em regime fechado. Agora, quem é que analisa os embargos de declaração? Adivinhe você que está aí assistindo, né? Os próprios ministros do Supremo que o condenaram. Então, nesses embargos, você pode fazer um ajuste aqui, um ajuste ali, né? Mais um ajuste de redação. Agora, um ponto é sempre importante, Neila. O governador aqui falou dessa questão da Débora do Batom, que ela foi condenada a 14 anos de prisão. O Alexandre de Moraes está julgando dentro de brechas deixadas pelo Congresso. Sim. O Congresso pode legislar majorando as penas para este tipo de crime. Não o faz. Quando o Congresso não faz, quem está lá no Supremo vai fazer. E no entendimento do ministro, não estou dizendo aqui se eu concordo ou não, são 14 anos de prisão. Mas se o Congresso tivesse majorado essa pena e dito para isso, a pena é de tanto a tanto, ele não poderia sair de dentro desta linha. Então, o Congresso também precisa fazer o seu papel, mas o papel que o Congresso está fazendo é um papel para se beneficiar e sair da linha, né, dos investigadores. Então, é lamentável que essa seja a agenda do presidente da Câmara, Hugo Motta. Esses dias, uma apuração ali da nossa colega Camila Xavier, viu, Neila? Diz que o Hugo Motta não está dormindo à noite, porque ele fica lembrando da cena do motim ali na Câmara dos Deputados, então ele está dando insônia nele, esse episódio. Agora, Hugo Motta, você vai dar insônia para o Brasil inteiro, né? Colocando como prioridade da sua gestão, porque, né, o presidente da Câmara quem define a pauta, um projeto que vai livrar os parlamentares de prisão e de qualquer tipo de investigação. Acho que a gente tem o período, né? Como é que é? Até quando o Alexandre de Moraes vai ficar?
Olha, 2043. Ah, então, ó. Tem 19 anos Tem aí. 19 anos para aguentar o Alexandre de Moraes, para quem não está o aguentando. Exatamente. Olha, falando sobre a questão do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, só queria dizer a vocês que o Metrópolis vai fazer a cobertura em tempo real do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e do núcleo 1 da suposta trama do golpe a partir do dia 2 de setembro. Já há datas escaladas pelo Supremo Tribunal Federal, o dia 2 é o primeiro. Lembrando que são 2 dias na semana, existem sessões extras que foram marcadas pelo ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma, também lembrando que o caso será julgado na turma e não no plenário. Então não esperem ver aquela cena do plenário grande do Supremo Tribunal Federal com os 11 ministros nas cadeiras cor de caramelo. Não é essa cena que a gente vai ver. A gente vai ver a cena da primeira turma, que é aquela sala menor, com os ministros julgando, então, o primeiro núcleo da suposta trama do golpe. Nós estaremos aqui ao vivo, mostrando tudo para vocês em todos os detalhes. Julgamento que, se eu não me engano, termina no dia 19, com voto do relator, do ministro Alexandre de Moraes, e nós, do Contexto, estaremos aqui ao final desse voto do Alexandre de Moraes, contextualizando tudo para vocês, explicando tudo que foi julgado, tudo que a defesa falou e, como a Andresa disse, como é que vai ser a prisão de Jair Bolsonaro. Não é esteja preso, né? Não vai ser dessa forma. Então nós estaremos aqui para explicar tudo para vocês a respeito desse julgamento, né, Andresa? E é um julgamento inédito, né, por esse tipo de crime, né? A gente teve o Fernando Collor, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, ele foi preso, o Lula também chegou ao Supremo Tribunal Federal, foi julgado pela primeira instância, depois isso foi subindo, foi referendado pelo Supremo Tribunal Federal, depois que decidiu que não era nada daquilo, desculpa, foi engano, e inocentou ali o presidente Lula por conta de erros processuais, né, não pelos crimes de corrupção a qual ele era acusado. Então isso não foi julgado, porque tudo foi cancelado por erros processuais, porque considerou-se que o então juiz Sérgio Moro agiu politicamente ali no processo. Com relação ao Bolsonaro, é a primeira vez que você tem militares ali também, né, esse núcleo 1, que vai ser julgado a partir de setembro, que vão ser julgados ali pelo Supremo Tribunal Federal, sem nenhuma dúvida, serão todos condenados. E aí, Neila, tem algo que a nossa colega Tânia Monteiro trouxe para a gente já, que é como que a Justiça Militar também vai lidar com isso, né? Porque o Superior Tribunal Militar também deve analisar essas questões com relação aos generais, e são muitos ali que estão nessa lista do Supremo Tribunal Federal. Então é um fato histórico que vai estar acontecendo aí diante de todos nós, e o Brasil precisa enfrentar essa questão, porque é algo, né, que o que fizermos agora vai definir o que poderemos fazer no nosso futuro, né, Neila? Eu queria ler aqui, voltando só um pouquinho para a questão da PEC, que eu vou chamar da PEC da vergonha, a PEC da blindagem, que é o que disse o Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, que é quem está patrocinando a votação da PEC da vergonha, que ele diz o seguinte: eu tenho visto da parte do governo a defesa constante de que está disposto a dialogar com o governo americano. No entanto, mas isso aqui não tem nada a ver com o que a gente está falando, gente, com relação à PEC da blindagem. Então, eu vou pedir para a produção me dar a aspa do presidente da Câmara com relação à PEC da blindagem, e não com relação à questão dos Estados Unidos, porque aqui deu um boi na linha aqui, Neila. Bom, mas então eu queria sair um pouquinho do script, porque a gente acabou não falando disso. Ontem nós entrevistamos o líder do PT, eu já expliquei isso aqui na Câmara, Lindbergh, e logo depois ele foi para a reunião de líderes, Andresa, e aí eles estavam conversando sobre a possibilidade de pautar o PL da anistia na Câmara dos Deputados. E aí eu vou pedir para a produção, se tiver o vídeo do Lindbergh, eu vi que o Metrópolis subiu esse vídeo, se tiver um vídeo do Lindbergh explicando como foi essa conversa e sobre pautar o PL da anistia, aí a gente roda aqui, porque ele diz o seguinte, Andresa, ele diz, pautar, a gente vai pautar, mas esse jogo já está perdido. Essa foi a fala do Lindbergh sobre a votação, né, a pauta e a votação do PL da anistia lá na Câmara dos Deputados. Pois é, é o pacote calmante lá para a Câmara dos Deputados, né, e para o Congresso, porque certamente, se for aprovado na Câmara, também vai ser aprovado no Senado,
que é a PEC da blindagem, a questão da prerrogativa de foro e também a questão da anistia. Pacotão. Que é um pacotão aí que não interessa a ninguém, a não ser aos próprios deputados e senadores, e essa é a agenda que está sendo colocada ali. O que interessa a todo mundo, Neila, é a CPI do INSS, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. A gente sempre explica que esse mista quer dizer que tem deputados e senadores. Eu trouxe hoje na minha coluna, Neila, que já tem parlamentares grandes ali, que deveriam defender o governo, pelo menos a expectativa do governo é que eles os defendessem, pedindo para sair da CPI do INSS. Sabe quantas reuniões já ocorreram até agora, gente? Uma reunião. Então, eu teve uma reunião, eu quero sair. Então, é o Renan Calheiros, que foi o relator da CPI da Covid, é um senador com bastante experiência ali no Congresso, desde que eu cubro a política aqui em Brasília, há 26 anos o Renan é senador, tem bastante respeito ali da casa. Segundo eu apurei, o Renan disse desde o início que não queria participar de mais uma CPI, principalmente agora num ano pré-eleitoral, em que há uma demanda muito grande para que eles estejam nos estados, e a CPI absorve muito o trabalho do senador. Ele precisa estar ali nas reuniões semanalmente, ele precisa se preparar para as reuniões, ele precisa ter uma equipe que vá fazer as investigações, né, para fazer nos depoimentos, para fazer os questionamentos. Então o Renan disse que na Covid ele participou porque era uma questão de uma pandemia, mas que este não é o perfil dele, então tchau gente, não contem comigo, não quero ficar. Então já conversou ali com o líder do PMDB, que é o Eduardo Braga, para tirá-lo da CPI. E o filho do Renan é o quê? Ministro do governo Lula, mas o governo Lula não está mais muito preocupado, porque tem um monte de ministro ali que os partidos não o apoiam no governo federal. O outro é o Otto Alencar, que foi candidato à presidência da CPMI, e eu sempre confundo ele com o Omar Aziz. O Omar Aziz é que era o possível presidente da CPMI. Então já confundi de novo. Obrigada, Neila. Então o Omar Aziz, que também foi o que era candidato à presidência da CPMI, foi derrotado. Ele foi escolhido, na verdade, ele foi escolhido por Davi Alcolumbre até o dia da instalação da CPMI. Ele era o nome para ser o presidente. Exatamente. Então tomou ali, né, foi derrotado ali pelo governo, para os políticos é muito ruim sofrer uma derrota assim, porque quando você vai para lá já está tudo acordado. Então ele foi surpreendido, não teve o apoio do próprio PT e disse que o governo cochilou com relação a isso. O próprio Lindbergh, que é o líder do PT, disse que o governo cochilou, e ele é casado com a ministra do cochilo, que é a ministra das Relações Institucionais, que é a Gleisi Hoffmann, só para não deixar de citar a ministra aqui no programa de hoje. Então, o Omar Aziz, o Renan Calheiros, e o outro é o Otto Alencar, que também pediu para sair, está conversando com o partido dele, para sair da CPMI do INSS. Isso significa, Neila, segundo eu apurei ali, que eles querem que o PT que trabalhe para defender o governo dessa encrenca. Ninguém quer se colocar lá em defesa de um governo que vai ser acusado diuturnamente pela oposição de ter roubado dinheiro dos aposentados. Então, em ano pré-eleitoral, essa é uma agenda muito pesada para os políticos. Então, eles dizem o seguinte: o PT está muito confortável nessa agenda anti-Bolsonaro. Eles falam isso 24 horas por dia. E na questão do INSS, eles deixaram com a gente, né, que é o restante ali que sobrou da base do governo Lula. Não, vamos dar tudo para o PT. O Partido dos Trabalhadores vai ter que trabalhar, segundo eu ouvi de desses 3 senadores, para fazer a defesa do governo na CPI. O governo está muito perdido, Neila. Ontem eu dei uma voltinha ali pelo Congresso, conversei com muitos parlamentares. O governo está muito perdido nessa questão da CPMI, enquanto do outro lado a oposição está armada até os dentes. O que o governo diz? Que isso não vai dar em nada, que eles vão ter que se ater ao escopo da CPI. O escopo é o motivo pelo qual a CPI foi criada. Então, para investigar os desvios dos recursos dos aposentados. Então, não se poderia ampliar esse escopo colocando outras questões ali dentro da CPMI. Mas esse Congresso está tão esquisito, Neila, que isso aí pode acabar indo para um caminho que, quando o governo perceber, vai ser tarde demais. Então, essa agenda da CPMI é uma agenda que o governo não está preocupado, deveria se preocupar, e a agenda do pacote da vergonha, que o Congresso está votando, não é uma agenda dos bolsonaristas, viu, Neila? É uma agenda ampla, geral e restrita, como agora eles estão querendo, né, votar lá a anistia.
todo mundo ali, do PT ao centrão, à direita, à extrema-direita, tem interesse em votar esse pacote da vergonha. A gente vai acompanhar aqui, Neila, para todo mundo saber quem é que colocou o seu voto ali nesses projetos que vão livrar os parlamentares de pedidos de prisão. Então, não vão derrubar um ministro supremo lá no Senado, um Alexandre de Moraes, que tem diversos pedidos de impeachment, não vão enfrentar essa questão, porque poderiam colocar para votar. Pode ser aprovado e pode não ser aprovado. Não vão colocar. Então, o que eles vão fazer? Nós não vamos tirar o ministro, mas também nós vamos nos tirar da rota do ministro. É assim que se resolve as coisas nesse país, né, Neila? Só rindo mesmo. Só uma perguntinha, se eles saem da CPMI, eles são substituídos ou fica ali o espaço vazio? Eles são substituídos, pode-se demorar para fazer essa substituição, mas eles são substituídos pelo bloco, então podem ser parlamentares do mesmo partido, ou podem ser parlamentares, se o PT está nesse bloco, entra parlamentares do PT. O problema é que são 3 nomes muito fortes, né? Muito peso pesados, como é que se é o plural disso? Que estão saindo, né? Então, um foi presidente da CPI da Covid, o outro foi relator da CPI da Covid, e o senador Otto Alencar, falei certo? Porque o Omar e o Renan foram da CPI. O Otto Alencar também é um senador bastante experiência, com bastante liderança ali no Congresso. Então, não que os outros não tenham, mas esses 3 são senadores ali que têm, né, bastante... Influência ali. Articulação grande. E articulação, exatamente. É uma tonelada que foi retirada. Exatamente. Então o governo certamente... E aí o acordo é esse, entendeu? Joga na mão do PT. PT, você vai ter que dividir aí entre a pauta do Bolsonaro, que interessa a vocês, porque politicamente ela beneficia o governo, né? Essa briga entre Bolsonaro e Lula beneficia os dois crescem, porque só se fala disso, então o eleitorado, né? Vai entendendo que só tem essas 2 forças no país, mas vão ter também que ter um trabalhinho aí para defender o PT dessa encrenca aí, que é o desvio de dinheiro de aposentados do INSS, que foi revelado aqui pelo Metrópolis, e o irmão do Lula, né, que é o Frei Chico, que estava ali no Sindinap, que é um dos sindicatos beneficiados. A oposição, Neila, vai mirar em 2 coisas. Sindinap, porque o irmão do Lula está ali, e dali eles vão tentar pegar a árvore genealógica ali da família do Lula, e vão focar na CONTAG, que é um sindicato, né, uma entidade muito ligada aos petistas. Então, todo mundo sabe que essa área sindical não era ligada aos bolsonaristas, a área da direita, mas é muito ligada aos petistas. Então, aí a gente vê o tamanho da encrenca para o governo, que diz que não tem nada a temer, mas também não quer CPI na frente deles, né? Exatamente, vamos continuar acompanhando. Aproveitando que estamos falando de CPMI, estamos falando de Congresso, vamos chamar a Camila Xavier, nossa repórter que está ao vivo conosco. Vamos falar aí desse pacotão da vergonha. Oi, Camila, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Neila, boa tarde, Andresa. Clima para aprovação do quê? Do pacote da vergonha? Então, tem 2 projetos que estão na pauta hoje, né? Que tem tanto essa PEC da blindagem, que é a PEC, enfim, procura reforçar essa proteção aos deputados e senadores contra ações, investigações judiciais. E também tem a PEC do fim do foro privilegiado, que está o foro privilegiado, né, o foro especial, que prevê que os deputados, senadores e também outros políticos sejam julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Não existe expectativa de votação efetivamente dessa PEC do fim do foro privilegiado, apesar do presidente Hugo Mota ter colocado na pauta de hoje. Mas a PEC da blindagem tem sim expectativa de aprovação. A questão é que existe expectativa de aprovação, mas não existe ainda um texto definitivo, porque esse projeto é de 2021, vocês falaram mais cedo aí sobre esse assunto, né? Só relembrando para quem chegou agora, quem está nos assistindo, esse projeto é de
2021, tem uma proposta, né, de aumentar a proteção para os deputados, senadores, para questões específicas, exigindo a autorização da Câmara, a validação da Câmara, né, para decisões contra os parlamentares, mas ele está passando por uma revisão. Foi definido um novo relator, um novo deputado responsável por esse projeto, que é o Lafayette de Andrada, e ele ainda está trabalhando no texto. Então ele foi colocado na pauta, Neila e Andresa, mas ainda não tem a versão final, a versão que deve ser votada hoje. Ele ainda vai apresentar, eu tinha conversado com ele um pouquinho mais cedo, ele disse que ainda estava trabalhando no texto, não adiantou ainda o que estaria, porque estava fechando os detalhes, mas ele vai apresentar isso ainda hoje. A expectativa é que os líderes aqui dos partidos daqui da Câmara dos Deputados conversem para entender melhor ponto a ponto, saber exatamente o que o deputado colocou ali, porque é muito difícil, né, apresentar um projeto na tarde de hoje, todas as equipes dos deputados estudarem tudo isso até a hora da votação, então eles vão discutir e aí vai ser votado, mas existe sim expectativa para aprovação desse projeto. Só mais um ponto que eu queria lembrar é que, como é uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, ela precisa ser aprovada em 2 turnos, então tem que ter 2 votações de 3/5 dos deputados, um pouco mais de 300 dos 513 deputados, e a expectativa é que os 2 turnos aconteçam hoje, pelo menos até ontem, até amanhã de hoje, a expectativa era que esses 2 turnos acontecessem e que houvessem essas 2 votações hoje. Sobre a PEC da anistia, eu estava falando aqui ontem da reunião de líderes, o líder do PT na Câmara, Lindbergh, até concedeu uma entrevista ao final da reunião falando sobre a possibilidade de pautar o PL da anistia. Como é que está isso aí dentro do Congresso? Vai ser pautado, não vai ser pautado? Qual é o clima? A Camila nos ouve, produção? Perdemos o contato? Voltei a ouvir agora, Neila. A Camila não ouve. Agora ela nos ouviu. Sobre a PEC... da anistia. Voltei. Se a anistia tem a possibilidade de ser pautada, como foi a conversa da reunião de líderes ontem? Então, depois da reunião... para falar a verdade, essa reunião de líderes foi bem confusa. Assim, tem semanas que tem uma pauta mais de consenso, uma pauta já mais definida, outras são um pouco mais confusas. Ontem eles tinham, de fato, só decidido pautar essa questão, além de outros projetos, questões de consenso, eles tinham decidido pautar essa questão da PEC das prerrogativas, mesmo não tendo texto. Então muitos líderes também tinham expectativa de que deve ser aprovado, de que é um tema que tem apoio por aqui, mas não sabiam exatamente como ia ficar esse texto final. Mas em relação à anistia, não tem um consenso para pautar e para ser votado. Inclusive, muitos deles interpretaram, porque essa outra PEC, que é a PEC do fim do foro privilegiado, que foi uma das demandas da oposição, quando fizeram aquele motim, aquela ocupação aqui no Congresso, essa pauta foi uma das exigências deles, além do projeto da anistia. Não existe consenso para aprovação dela. Então, muitos acham que, se ela for votada, de fato, que acham que não deve acontecer, também não deve ser aprovada, assim como a da anistia, que não tem um clima ainda para aprovação aqui na Câmara dos Deputados, por enquanto. Camila, eu não sei se você tem essa informação, a votação da PEC da vergonha, do pacote da vergonha alheia, né, Neila? Minha não é. Vergonha Brasil, vai ser, vamos usar o bonezinho aqui quando for aprovado. Do pacote da vergonha, ela vai ser uma votação híbrida. O que é uma votação híbrida? Os parlamentares podem votar diretamente do plenário, eles apertam lá um botãozinho, ou eles podem votar da piscina, da praia, da chuva, da fazenda, onde eles quiserem, porque eles inventaram ali um aplicativo pelo celular, que o parlamentar pode entrar e apertar o seu voto. Muitas vezes, gente, eles não sabem nem o que eles estão votando. É só para não perder o salário mesmo, que quem não vota tem o salário descontado. E quando a votação é híbrida, qual que é o problema? Não se tem muita discussão, não se tem nenhuma praticamente, né, discussão sobre o que se está votando. Acaba ficando ali só meia dúzia ali da oposição, que é contra, e se perde, né, essa discussão, esse debate que deveria ser tão rico ao Brasil, e a gente também não vê ali como é que eles estão se comportando. Então isso foi adotado no parlamento na pandemia. O Brasil foi o primeiro país na pandemia a conseguir, né,
manter as suas votações por meio desse sistema, que foi muito bacana, né? Inovador com relação a isso, mas o problema é que a gente já passou da pandemia há muito tempo e eles continuaram com essa prática. Todo mundo já saiu do home office, Neila, mas os parlamentares continuam votando aí no celular. Eu fiz um discurso indignado aqui, Camila, porque eu sou muito contra. Eu acho que o debate político ele precisa ser feito dentro do plenário, mas como é que vai se dar essa votação do pacote da vergonha? Eles vão ter que colocar a cara aí para todo mundo ver ou vai poder ser lá na chuva, na rua e na fazenda? Olha, Andresa, até o momento a previsão é que a sessão seja presencial, pela agenda que está, inclusive, até agora aqui no site da Câmara dos Deputados. A previsão é que seja uma sessão presencial, mas como a gente sabe que os líderes, o Hugo Mota e os líderes vão se reunir agora no início da tarde para conversar, discutir esse texto, pode ser que haja alguma mudança, inclusive para conseguir atingir o quórum necessário, o número de deputados presentes necessário para se votar esse assunto e para seguir com essa votação. Mas, a princípio, vai ser presencial, pelo menos hoje. Qualquer novidade, Camila? Hoje, quarta-feira, é dia de trabalho, é dia de sessão, é dia de plenário, assim esperamos. Então, se tiver novidade sobre o pacote aí da vergonha e PL da anistia, vem aqui contar pra gente. Pode deixar. Muito obrigada. Obrigada a quem nos assiste também. Eu estava contando aqui, te dei o crédito que você apurou pra gente, que o Hugo Mota anda com insônia, né? Porque ele fica vendo, o pesadelo dele é lembrar aquela cena do motim ali no plenário da Câmara. Conta pra gente esse bastidor aí um pouquinho mais, com mais detalhes aí, que eu só tinha uma linhazinha aqui para poder antecipar. Ele já está dormindo? Então, Andresa, cortou um pouquinho, mas eu ouvi o que você começou a falar. Assim, o que estava circulando aqui é que, de fato, ele ficou bem incomodado, assim, envergonhado com o que aconteceu, né? Essa cena do motim, aquela cena clássica que a gente viu reprisando em vários jornais, a gente passou aqui também, dele precisando da ajuda de outros parlamentares para chegar até a cadeira, teria se arrependido, pensado que poderiam ter sido tomadas outras decisões, mas o fato é que ele precisou do auxílio de outros parlamentares que estaria realmente aí sem conseguir dormir pensando naquilo, mas a última notícia que eu tive até o momento final da semana passada, pelo menos, era que ele ainda estava tendo dificuldade de dormir por conta disso. Pessoas, enfim, que são do entorno, convivem um pouco mais, participam de reuniões, ouviram esse relato, essa confissão dele, né? Foi uma cena ali realmente para entrar, né, nos anais, como a gente diz, da história do Congresso. Agora a pessoa chega nessa alta cúpula do poder, né, Neila? Ela deveria saber que vai enfrentar todos os tipos de pressão ali de todos os lados, né? Obrigada, viu, Camila? Obrigada a você, Andresa. E só mais um ponto, porque também acho que é difícil esquecer daquela cena, porque além de ter reprisado, aqui na Câmara dos Deputados circulou muito, né? Pegou muito mal, muitas pessoas, não só parlamentares, mas auxiliares, enfim, coordenadores políticos, pessoas comentando bastante daquilo e um pouco até chocados, assim, com como ele precisou da ajuda de outras pessoas, né? Uma falta de força mesmo, de impor a autoridade dele. Então isso circulou bastante aqui. Até o início dessa semana as pessoas sempre em conversas aqui nos corredores falavam disso, então certamente também essas conversas devem ter chegado até o ouvido dele, né? Bem lembrado, Camila, pegou na vaidade ali, né? E teve uma cena, Neila, que a gente acompanhou, eu e a Camila, a gente foi lá no evento do Republicanos essa semana, e o Hugo Mota é do Republicanos e a Damares Alves também é do Republicanos. Ele estava sentado numa fileira, ela na fileira bem atrás deles, e você vê como é que são os partidos políticos, né? No Brasil é até difícil realmente de explicar, né? Porque aí você tinha o Hugo Mota, que quer punir, né? E tá aí até com insônia por conta do pessoal que fez o motim, e a Damares, que é do mesmo partido, que fez o motim, mas lá no tapete azul, que é onde fica o Senado Federal. Para quem não conhece, o Congresso é dividido, né? O tapete verde, que é onde a Camila está, e se a Camila puder afastar um pouquinho para mostrar, é onde fica a Câmara dos Deputados. Então, se tiver verde, é a Câmara. E passa, ó lá. E quando é o tapete azul,
aí é porque você está no Senado Federal, é um espaço belíssimo aqui de Brasília, uma obra do Oscar Niemeyer, então convido todo mundo que estiver em Brasília. Tem visitas guiadas aí, né, Camila, que as pessoas podem conhecer e entender um pouco onde é que são tomadas, né, as decisões mais relevantes do país, porque não adianta a gente ter ojeriza a política, e nosso objetivo aqui, né, Neila, no contexto, Camila, é sempre tentar esmiuçar, explicar a política para que todo mundo possa compreender e participar, porque tudo que é feito aí vai afetar a vida de todo mundo. Então o Congresso é um lugar interessante para se conhecer quando se vier a Brasília. É isso, Camila. Brigadão, viu? Bom trabalho para você. Olha, voltando um pouquinho aqui no assunto, Andresa, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil criticou com firmeza o projeto de lei que altera os prazos de inelegibilidade previstos na lei da ficha limpa. A entidade afirmou sentir perplexidade e indignação com a tentativa de mudar a lei. A votação do projeto de lei complementar 192 de 2023 está marcada para essa quarta-feira no plenário do Senado. Em nota publicada em março, a CNBB destacou que a ficha limpa é uma das maiores conquistas da sociedade brasileira e um marco no combate à corrupção. A lei foi aprovada lá em 2010 com apoio popular e de organizações sociais, organizações religiosas, votada por unanimidade no Congresso. Questionada pelo Metrópole sobre um novo posicionamento, a entidade reafirmou a defesa da lei e disse que as propostas em discussão representam ataques diretos à ética e à democracia. Se aprovado no Senado e sancionado pelo presidente Lula, o projeto poderá beneficiar políticos como o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e os ex-governadores José Roberto Arruda, do Distrito Federal, e Antony Garotinho, do Rio de Janeiro. A autora da proposta é ninguém mais, ninguém menos que a filha dele, a deputada Dani Cunha, do União Brasil, filha do Eduardo Cunha, claro. Para a CNBB, as mudanças desfiguram a lei ao favorecer condenados por crimes graves, reduzindo ou até anulando o tempo de inelegibilidade antes do cumprimento das penas. Além disso, segundo a CNBB, o projeto isenta quem cometeu abuso de poder político e econômico, o que enfraquece o combate à corrupção. Os bispos pediram consciência aos parlamentares e chamaram a sociedade a se mobilizar contra mudanças que possam prejudicar a nossa democracia. Tá aí, Andresa, manifestação da ala religiosa. Vai ter mais um bonezinho aí à venda no mercado, que vai ser o Meu Filho, Minha Vida, né? Porque agora virou os filhos trabalhando para blindar os pais na política. Então, a filha do Eduardo Cunha, que é a Dani Cunha, que é uma deputada, inclusive, bastante atuante ali no Congresso, principalmente nessa questão da pauta das Big Techs, mas agora está fazendo um projeto para beneficiar o pai. O Eduardo Cunha foi presidente da Câmara dos Deputados, um dos políticos mais poderosos da história do Congresso Nacional. Foi ele que conduziu, né, o impeachment da presidente Dilma Rousseff, foi ele quem pautou o impeachment de Dilma Rousseff, e aí foi amaldiçoado ali pelos petistas, foi preso na Operação Lava Jato, ficou em regime fechado e agora está tentando se reabilitar politicamente lá pela sua terra, viu, Neila? Quer sair candidato a deputado federal por Minas Gerais. Ele conseguiu eleger a filha, mesmo diante de todas essas questões, porque o Eduardo Cunha tem o voto evangélico, ele tem uma rede de rádios evangélicas, então ele tem bastante força dentro desse segmento, né? O Roberto Arruda, José Roberto Arruda. José Roberto Arruda foi preso também, porque ele era governador do Distrito Federal, quando o mensalinho foi flagrado aqui em vídeos e imagens, a produção poderia resgatar, que era essa cena realmente, né, é inacreditável, mas recebendo dinheiro, né, as pessoas estavam recebendo dinheiro ali de mensalinho aqui em Brasília. Isso veio à tona porque também houve um delator que contou essa história. Vamos ver se a gente acha, produção, porque já faz um tempo essa história e às vezes a gente precisa rememorar um pouquinho o nosso passado. E quem que era o outro? O Cunha, o Arruda e tinha o Garotinho, que também foi preso e porque também foi envolvido ali em denúncias, esquemas de corrupção. O Garotinho tem outra cena,
O garotinho foi governador do Rio de Janeiro, a mulher dele prefeita de Campos. Campos. E tem outra cena que era ele sendo levado ali para a prisão e não conseguindo entrar ali, também cenas protagonizadas. Eu até separei aqui, Neila, deixa eu ver se eu acho uma frase do Milor Fernandes, que o meu colega André Shelders tem um livro ali do compilado das frases do Milor Fernandes, que são muito atuais. Eu vou trazer esse livro aqui depois para mostrar, quem tiver curiosidade de comprar, que ele diz o seguinte: a regra não falha em nenhum país do terceiro mundo que tenha 2 líderes. Um está no poder e o outro está na cadeia. Então é uma frase que explica muito, já está mais do que confirmada, né? Essa frase explica muito do que a gente tem vivido no Brasil. Então, dentro do pacote da vergonha, a gente tem mais um projeto que a gente não tinha citado, né, Neila? Então vamos rememorar aqui. A gente tem a questão da prerrogativa de foro, que você tira do Supremo a punição aos parlamentares, com deputados federais, senadores, deputados estaduais, vereadores. Isso tudo vai lá para a segunda instância. Você tem a anistia, a PEC da blindagem, que proíbe, né, basicamente a prisão de parlamentares. Então, você vai ver que isso vai trazer muita gente para a política, né, para tentar se resguardar no guarda-chuva da política, para que não sejam presos. O problema é que só vem porcaria, né? Quando a intenção é essa, se resguardar, só vem porcaria. E agora também essa questão da ficha suja que a CNBB está colocando aí. Então, essa é a agenda que o Congresso brasileiro vai tocar nos próximos anos. E o que a senhora que está aí em casa tem a ver com isso? Nada. Mas tem uma senhora que está em casa que deve estar cantando parabéns, deve ter recebido bolo e posts dos amigos do PT. Quem é essa senhora? Pois é, hoje é o aniversário da Janja, que é a nossa controversa primeira-dama, que já quando o presidente Lula assumiu, ela deu uma entrevista dizendo que ela seria uma primeira-dama disruptiva. Até agora a gente não entendeu, né, o que ela faria de forma disruptiva. Ela disse que se posicionaria de uma forma diferente e participaria ali do dia a dia do governo, que a gente acompanha, e não teria problema algum ela participar, né? Mas o que a gente acompanha é que a Janja, na verdade, ela atua como alguém que está formalmente empossada pelo governo, ela não está, e trazendo, às vezes, pautas que interessam muito a ela, que, principalmente com relação às redes sociais, que é algo que ela defende. Muitas vezes a Janja é bastante atacada nas redes sociais. Nem a Janja conseguiu fazer o Lula mandar finalmente esse projeto das Big Techs para o Congresso, mas é um tema que sempre se tira da cartola. E agora, né, a Janja tem, como a gente tem mostrado aqui, né, Neila, dado umas visitas aí em algumas igrejas evangélicas para tentar fazer um contraponto a Michele Bolsonaro e trazer esse público para o lado do PT, para as eleições presidenciais. Então a Janja é bastante polêmica nos posicionamentos dela, mas tem total respaldo ali do presidente Lula, que a empoderou. Então a Janja realmente tem muito mais força no governo do que qualquer um dos ministros do presidente Lula. Não sei se já tem produção. Hoje, certamente, os 39 ministros do governo Lula vão dar parabéns para a Janja, e quem não der vai ficar de castigo. Já tem? Essa imagem é de hoje? Hoje eu não trouxe o óculos. Nós temos, post da Marina Silva, Daniele Franco, do José Guimarães, Benedita da Silva, Wellington Dias e Rui Costa. Tá aí, esse aí é o da Marina Silva, parabenizando a primeira-dama e todos esses outros nomes que eu citei a vocês. Tá aí, o Zé Guimarães, que é a líder do PT, Benedita. Neila, e essa figura da primeira-dama, né, ela caiu em desuso, né? Tem alguns locais, eu não vou me lembrar aqui agora, que já estão acabando com essa função de primeira-dama, né? A gente evoluiu como sociedade e não tem mais sentido, né, você ter ali essa função de primeira-dama. Mas a gente está muito longe de discutir sobre isso no país, e a Janja acabou reforçando, né, essa figura de uma primeira-dama que não teve um envolvimento que geralmente elas têm com alguma agenda social. Quem faz isso no governo é a Lu Alckmin, que é a mulher do vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, com quem a Janja parece que não se dá muito bem, porque a gente nunca vê as duas ali ocupando a mesma agenda. São perfis muito distintos. Distintos. A Lu Alckmin tem um projeto que são as padarias sociais,
É um projeto muito bonito que ela faz, né, em comunidades pobres, principalmente aqui do DF. Eu não sei se isso está se expandindo para outros locais, que a gente pode trazer qualquer hora para discutir, mas a Janja não tem participação e envolvimento nisso, né? São 2 casais ali, a Janja é muito fechada, a Janja fechou o Palácio da Alvorada, que é o local de moradia dos presidentes da República, e se critica muito a Janja, por isso, porque isso teria prejudicado o governo Lula nessas articulações políticas, né? O Lula está muito ausente das articulações políticas e elas se dão muito em torno da mesa, né? Da mesa do jantar, essas reuniões que são feitas tradicionalmente aqui na política. E a Janja não permite esse tipo de encontro dentro do Palácio da Alvorada, não permite nem a família do presidente Lula, né? Os filhos do presidente Lula não vão ao Palácio da Alvorada. Quando vão, Neila, segundo eu apurei, são dias que ela não está em casa. Então, quiçá os políticos que precisam estar lá para negociar com o Lula essa agenda da política, né? E aí a gente colhe as consequências de um governo eternamente derrotado ali no Congresso Nacional. Então, fica aqui diante de tudo isso, a gente só está retratando a situação. Nosso parabéns aí para a nossa primeira-dama, Janja da Silva. A gente pode perguntar quantos anos ela está fazendo, produção? Ou é indelicado? 57 anos, tá aí, nossa primeira-dama, Janja. Agora, parceira, eu vou encerrar o nosso programa e eu quero te pedir uma coisa. Será que você pode ler o e-mail que fala da cor da roupa? Da cor da roupa? É, pra gente não vir igual, mas... Deixa eu ver aqui. Chegou no Zap? Porque hoje eu tô totalmente sem óculos aqui. É o e-mail que a gente recebe com a cor da roupa. A gente não vai vir igual mais de rosa, de camisa rosa igual no próximo programa. Alguém mandou pra gente? Ou... Não, mas agora vai ter que mandar. Entendi. Exatamente. Porque a gente já tá tão sintonizada, eu e a Neila, que a gente acaba, sem querer, vindo aqui com a mesma cor da roupa, né? Parece que a gente tá de uniforme, mas não é. Coincidência mesmo, né, Neila? A gente já toca de ouvido aqui. Às quartas usamos rosa. Exatamente. Às quartas usamos rosa. As meninas vestem rosa no quarto. Amanhã a gente vem de azul, só para contrariar. É isso. Muito bem, pessoal. Obrigada pela audiência de você aí em casa. Amanhã tem mais Contexto Metrópolis de 12h às 2h da tarde. Parceira, brigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.